E Sérgio Bato. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Jovem Podcast. E olha quem voltou! Tamo na área, família. E hoje nós estamos com dois convidados super especiais. Matheus, dá um oi aí. Fala, galera, MS na área. E hoje vai ser top aqui com o meu convidado, o Alessandro. Alessandro. Não é o Vilas Boas, mas tá no Ladies and páreo. gentlemen, tal, my people, você tem a honra de apresentar a Rádio Positivo FM, DJ Só da Benção que toca os louvores, que tocam o seu coração, diz: aô, rapaziada do Papo Jovem, agora eu quero te falar que eu sapateei por cima da tristeza e fiz a poeira levantar. Joguei o meu joelho no chão e comecei a orar. Pra esse projeto do Papo Jovem, Jesus Cristo abençoe. Cadê a palmas aí, produção? É. Chama! Só por isso você já viu que o pique desse episódio vai ser naquele naipe, né? Sensacional. Altíssimo nível aqui, meu povo. Positivo. Mas Oi? diga aí, cara, que bom ter vocês aqui, velho. Muito massa mesmo. Alessandro e Matheus, que representam aí essa geração missionária, geração evangelista. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre missões, evangelismo. Mas antes da gente entrar no assunto principal, algo que nós estamos fazendo todos os episódios. Você tá curtindo os episódios? Você tá deixando o like aí no gostei? Você tá comentando? Eu tive a curiosidade, Samira, nos episódios agora de voltar e ver os comentários. E tem uma galera que tá, Sim, tá eu tô comentando vendo lá, todo tem mundo tá bastante coisa engajando, a legal. gente dá uma olhada. E compartilha com seus amigos, manda no grupo da sua igreja para que este projeto possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Isso Né aí, não? pessoal, com certeza. Sim, acompanhei também alguns episódios aí pra ver como é que a galera ia... Como é que é o jeito do Papo Jovem, né? Pra não chegar aqui de qualquer jeito, né? Tem que se preparar, né, irmão? Né? Tem que orar, tem que jejuar. Isso aí. Mas é isso aí. Mas uma coisa que eu percebi, ó, quando me convidaram pra vir, eu falei... Aí botaram Alessandro. Aí eu peguei Alessandro dos Vilas Boas. Aí eu falei, não, Não, aqui a gente já recebeu Hernandes Dias Lopes, Alessandro Vilas Boas agora, a gente tá cheio dos famosos. Aí depois eu fiquei, não, será que eles... Por que eles chamaram Alessandro? Eu falei, porque é parceiro de missão e também da minha cidade. E Cidade de volta. Olha, tu é de São Luís também? É, pô, é São Luís. Sabe, ela sabia que tu era do Mário, mas que era Eu imperatriz. sou do- Fala mais perto, só um pouquinho no microfone. Eu sou do Pará, Marabá, mas só que eu me considero, eu larguei Com licença. totalmente, né, as tradições do Pará pra seguir o Maranhão indo e voltando. Ele é convertido a São Luís, pô, entendeu? Curte o reggaezinho também? Não, Justo. chama. Ó, primeiro na hora que eu falo, não, eu vou estar com Matheus e Herbert Richard. e Ebert. Eu só me lembro da onde? Só me lembro São Luís. Matarroma, meu amigo. Matarroma DR e São lá, Luís, Matarroma. aquele DR lá, aquele DR marcou Pedrada. história. Até hoje eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo do drone, não do meu, que é que eu não sabia, não entendia de tecnologia de drone, comprei um drone vagabundo. O drone, Que destino tomou seu drone? O drone- Conte pra gente. o drone Que caía aconteceu? nos quintal, eu não sabia pilotar, o drone caía nos quintal e as crianças atrás de mim. Eu pego, tiro, Achando e que era pulava pipa. o muro lá dos outros e pegava o drone pra mim. Isso aí são histórias de projetos missionários que ninguém conta. Mas daí o rapaz, né, teve teve piedade, olha só, o cara teve piedade da minha situação, ele viu minha situação, foi lá, pegou um drone, pegou um drone de 5 mil, Rapaz. filmou o DR todinho e me deu a produção sem me cobrar um centavo. Olha, Aí, tanto que Deus é a bom. benção, é a benção. Mas que destino tomou teu drone mesmo? Não, o drone quebrou, o drone foi embora, o drone não prestou. Ficou lá mesmo. Eu não sabia comprar drone, né? Então eu comprei drone sem tecnologia, né? Tecnologia chamado GPS. GPS não significa que se ele cair ali, ele vai ter um mapa que eu vou achar. Não, é a conexão que ele tem com o satélite. O vento bate nele, ele tá amarrado, né? O meu último agora caiu em Porto de Galinhas. Caiu 3 mil de... Eu falei, vixe, Não, mas eu tô lutando Mas pra pelo comprar menos tu outro. perdeu em Porto de Galinhas, né? É uma Já história tem- boa pra contar. É uma história legal, Eu cara. ia falar, você perdeu seu drone onde? Perdi em Porto de Porto de Galinhas. Galinhas. Isso aí, isso aí. Respeite, respeite. Mas, Alessandro, tu começou falando aí sobre a tua origem, né? Eu acho muito legal a gente iniciar sobre essa volta que o mundo deu aí, que Lá- trouxe você até aqui hoje. Conta um pouco pra gente aí sobre o Alessandro antigamente. Meu nobre, como eu conheci o Maranhão? Seguinte, eu sou paraense, eu falei aqui pra você, né? Sou paraense, né? Todo mundo sabe, mas aí é o seguinte, como eu conheci o Maranhão?
eu tinha uma vontade de ter aquela liberdade fora da casa da minha mãe, entende? Dentro da casa da minha mãe, eu tinha que ter as ordens. Menino, faz aquilo, menino pro colégio, menino, isso, aquilo. Aquilo dali me sufocava, no meu entendimento de criança, né? Me sufocava. Eu com 8 anos de idade, aquilo foi me atraindo com 9 anos de idade, já passei pular o muro do colégio, não queria mais pra... Até que eu descobri que passava um trem ali em Marabá e eu ficava olhando quase todo dia de tardezinho eu tava ali, olhando para aquele trem passando. O trem da Vale. O trem da Vale do Rio Doce. Um certo dia me deu vontade de... Moça, eu cheguei aqui até no trilho do trem, agora eu quero saber para onde é que esse trem vai. Com 10 anos de idade, em 94, eu pulava em cima desse trem e ia pra São Luís do Maranhão. Com Meu 10 anos. Eu passei embora. Qual era a cidade que você morava no Pará? Marabá. Marabá. Eu ia embora E sua família não era crente? Não, minha mãe. Você morava só com a mãe? Minha mãe, não, minhas irmãs. Nós somos 5 irmãs e um irmão. Nós somos 7 ao todo, né? Então, eu ficava imaginando que eu era diferente de todo mundo. Meus pensamentos, meu jeito de agir era totalmente diferente. Então, aquele negócio de ficar debaixo das ordens da mãe me trouxe querer buscar uma liberdade. Que, na verdade, essa liberdade foi uma verdadeira prisão. Porque eu fui embora da casa da minha mãe, com 9 anos eu conheci a rua, com 10 anos de idade eu fui embora da casa da minha mãe. Eu só voltava para casa por causa da fome. Depois que eu aprendi a me alimentar na rua, acabou. Eu fui dormir uma semana, dormi um dia, depois dormi 2 dias, passei 2 dias fora, depois passei uma semana, depois passei 8 anos. Para muitos dado como morto, né? Mas minha mãe com a sua fé, não, meu filho tá vivo e tal. Então, eu ia para aquela linha de trem, até um certo dia eu pulei em cima daquele trem, mas um monte de trombadinha. A gente foi para São Luís do Maranhão, foi parar em São Luís do Maranhão. Cheguei lá, tudo diferente, tudo, né? Cidade grande, a cultura diferente, e eu fui aprender ali. Uma das coisas que eu fiquei maravilhado, depois que eu entendi, até então, quando eu vi a pessoa dançando reggae, lá eu dei o pau rir. Eu falei, e aí, pessoal dança reggae aí, vocês pensaram até doido. Dança doido aí. Aí depois eu aprendi a dançar reggae. Aí falar, agora eu tô doido dançando Hoje. Então, eu vivi de 94 até julho de 2012, eu vivi no relento. Best, meu nobre, eu comi ali, no modo de dizer, eu comi o pão que o diabo amassou com essa escolha que eu fiz. Que eu não sabia que quando eu tentei sair da patifaria, do mundo da patifaria, eu já estava seguro, cara. Seguro como assim? E eu não conseguia mais, eu dizia não, pra mim mesmo. Mas amanhã eu já tava com cachimbo na boca de novo, já tava fumando, já tava cheirando, já tava... Né? Isso com 10 anos? Com 10 anos de idade, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, a primeira droga que vem é maconha e cola. Maconha, cola, né? Cola em São Luís é muito, velho. Tinho, o cara faz um monte de mistura com tinho ali, pra chamar do tal do loló, né? E bebe, né? Bebe escravo ali, né? Então, aí é só uma porta aberta para as outras substâncias químicas. Depois vem o tal da merla, depois da merla vem cocaína, e daí só injetando na veia, tá ligado? Tu experimentou todas essas? Experimentei tudo isso, era aplicando na veia, era cheirando, era fumando o que tinha pra E onde deixar é que arrumava doidão. dinheiro? Oi? E onde é que você arrumava dinheiro? Ah, cara, a gente roubava, a gente Trombadinho, ficava trombadinho. no sinal pedindo, a gente ficava limpando vidro de carro É isso aí, eu já ia falar, sinal, pra cá, né? lá em São Luís. Aqui não tem muito ainda, porque tipo, não tem sinal assim, mas tipo, lá em São Luís, esses bandos de sinal aqui de cruzamento, cara, lá é de, assim, se fosse igual a São Luís, todo deles ia ter alguém. Fica um com uma monte. garrafinha, um rodinho que é tipo um rodo pequeno, já Justo, adaptado, né? um rodinho, Aí o cara vai buchinha de lá, água. o carro tá limpo, o cara vai lá e bota água com cola e suja o carro, pô. Mas é sério, São Luís tem muito, velho. São Luís tem muito. Tem Os caras demais. param em rotatório, né? Tipo ali Tem na demais. forquilha ali. Aqui você não vê morador de rua. Aqui não tem não, velho. Aqui Tem você mesmo não não. vê morador de rua. Se cara. vê Derrete, né? Também Olha, no sol. Não, ele fala ver, mas é porque, tipo assim, realmente não tem, pô, comparado a outros lugares. Não tem, eu tava... É que aqui ainda é cidade pequena, né? Sim, Os sim. grandes centros eles têm. Olha, depois de tudo, já que eu volto lá atrás de novo. Ó, aqui a gente tava fazendo a missão em vida, tá para esse projeto, mas a gente vai voltar, que é o trabalho de resgate, né? Na rua, né? Aqui a gente não vê, são poucos moradores de rua. Agora lá não, cara. Ela é Lá em muito São Luís, mesmo. moço, É no rodo, qualquer a gente lugar vai. sabe o dia que o sopão vai chegar, a gente já vai lá, já pega um litro de garrafa PET, já corta a metade ali, já fica lá esperando aquela Cara, aquele centro histórico, Rapeu. quando a gente passou Esperando lá, o quê, gente? a Eu não luz do perdi dia, essa velho. parte. esperando o sopão. Ah, tá. Era É o muita governo que gente. dá? No centro histórico, quando Oi, a gente foi o lá, pessoal fiquei da igreja encabulado, que a luz faz. do dia. Ah, entendi. Faz então eles vêm, faz aquela. Quando ele chega, já tá aquela muvuca. Muita mesmo. A sopa não dá, o pessoal fica brigando por causa de sopa.
né? Muito morador de rua. Muito morador de rua. Aqui E tu, não. tu ficou quanto tempo nessa situação lá em São Luís? Eu Quantos fiquei, anos? Ó, em São Luís, não dá pra me descrever só em São Luís que eu fiquei, porque é o seguinte, ó, eu ia de trem de Marabá pra São Luís, e de São Luís eu ia pra Teresina no para-choque de caminhão. Era de trem, Tu ia e voltava. eu ia de trem até São Luís, e de São Luís pra Teresina era no para-choque de caminhão. Eu ficava entre Pará, Piauí e Maranhão. Mas aí nesse rolê todo, até tu voltar pro Tocantins. Voltar não, até tu vir pro Tocantins. Foi quanto tempo? Justo, ó, 94 eu fui embora da casa da minha mãe, fiquei nesse trajeto São Luís Marabá. Em 97 minha mãe veio de Marabá pra cá pro Tocantins e eu fiquei rodando por aí. Em 2001 eu cheguei aqui no para-choque de caminhão, né? 7 anos. Olha só, eu vivia lá, eu era trombadinha de rua, moço, eu sou todo costurado, né? Marca de bala, lá em São Luís levei tiro, facão, quebraram meu Seca, osso lá, Wolverine, e eu vidro não no saía muro, da rua, cara. vidro no muro. Meu Com Deus. 3 quilos. Ó, lá em São Luís, Deadpool pra tu Lá é em- pouco também, né? Assim. lá em São Luís, tem um bairro chamado Beckmão. Ei, Olha só o que trombadinho, o que é a pessoa, essa pessoa pronta. Sabe o que a gente fazia? Tinha dois, na nossa turma tinha dois pivete lá que fazia a escalação daqueles prédios. Era eu e Vira Bicho. A gente escalava o prédio, ia lá em cima, mexia no que é dos outros. Olha só o que a pessoa escravizada, não tem medo de cair, ia lá Vai em morrer se cima não vai. aprontar. Olha só. Então, quando eu tava na Feira da Coab, aí teve uma pessoa lá que tava dando comida pra gente, né? Aí, um feirante, né? Aí ele ficou perguntando, moleque, tu é da onde? O moleque, eu sou da cidade Operária, o outro, eu sou da cidade Olímpica, o outro, não, eu sou bem daqui da Isabel Cafeteira. E tu, moleque, tu é da onde? Eu falei, rapaz, eu sou de Marabá. Tu é de Marabá, moleque? Como é que tu tem parente aqui não? Eu falei, teu não, moço. Tu vem pra cá fazer o quê? Eu falei, moço, espírito aventureiro aí, eu venho banhar no mar, né? Eu venho banhar no mar. Aí o cara, como é que tu vem pra cá, rapaz? Eu falei, moço, nesse trem aí. Aí sabe o que o cara falou? Cara, eu vivia cheio de entorpecente, eu vivia muito louco, mas só que memória fotográfica. Olha só que no dia, passou tantos anos, no dia que eu resolvi ir embora pra casa da minha mãe, eu usei o que o cara me falou. O cara falou, rapaz, que eu não sabia dessa estrada. Ó, tu pega esse trem que tu vem de Marabá pra cá, tu pega ele de volta, só que tu não passa direto pra Marabá, tu para lá no Piquiá. Por que que eu gravou lá no Piquiá? Era o lugar de segurança da Vale do Rio Doce, onde o pessoal pegava a gente, ó, taca. Eles pegavam a gente lá no Piquiá, né? Aí tem uma delegacia a 10 km chamada lá em no Piquiá tem uma delegacia. 10 km tem uma cidade chamada Açailândia, né? O cara dava uma taca na gente, o pessoal da Vale do Rio Doce entregava a gente pros polícia, os polícia davam uma taca na gente, botava a gente preso. Na hora que o pessoal da Vale do Rio Doce saía, eles botavam a gente pra limpar a delegacia, eles só queriam a delegacia limpa. Depois eles davam um tiro pra cima, mandavam nós embora, não pra linha do trem, mas pra outro lugar. Aí nessa daí tu veio parar aqui. Nisso que o cara me falou, ó, tu desce ali no Piquiá, do Piquiá tu vai pra Sailândia, Imperatriz, Vanderlândia, Araguaína, Guaraí, de Guaraí, ele me falou tudo do jeito que no dia que eu vim embora, 2001, que me deu vontade. Às vezes, cara, eu tava na rua, cara, eu cresci na rua sem saber ler, sem saber escrever. Depois que eu saí da casa de recuperação, que eu fui aprender a ler. Eu fiz história ali dentro do IFTO, o último colégio que eu passei agora, né? Dentro do IFTO. O meu professor me conheceu lá de São Luís do Maranhão, né? Então, quando me deu vontade, cara, de eu vir embora, de eu voltar pra perto da minha mãe, foi o que eu fiz. Eu peguei o trem, fui até no Piquiá, do Piquiá, Sailândia, Imperatriz, Vanderlândia, Araguaína. Eu vim fazendo exatamente isso daí, no para-choque de caminhão. Cheguei aqui em Palmas, no para-choque de caminhão. Tentei ser um membro da sociedade e tal, mas o quê? Eu já tava acorrentado, cara. Na droga, a droga não é fácil, não. É um cor demoníaco, cara. Eu experimentei isso daí, cor demoníaco, isso não é cor de gente, não. Então eu voltei pra rua novamente, cheguei aqui, eu tentei, né? Não consegui, né? Fracassado. Por quê? Porque eu não tinha me ajoelhado aos pés do Criador. Olha, cara, um detalhe, Matheus. Meu nome? Você mira quanto tempo eu vivi? 22 anos. Tu acha que quantas pessoas não vêm me evangelizar? Veio muitas, cara. Foi em vão, cara? Não! A própria palavra, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Demorou, mas... Uma hora pegou. Foi, cara, porque o que me falaram, me deram um norte da situação. O que eu tinha que fazer? Me ajoelhar aos pés do Criador e através do arrependimento genuíno,
ter, porque arrependimento momentâneo eu tive demais, quando riscava Remorso, minha pele, quando me furava de bala, quando e minha mãe Achava que que ia sempre morrer. é justo. E voltei pra rua e meu pessoal dando trabalho, isso e aquilo, e um certo dia, olha só que louco, olha só, as coisas de Deus é mistério. O cara que me dava pinga, olha só pra você ver. Compaixão, o que é uma compaixão? Eu aprendi assim, compaixão é uma reação movida pela emoção. Eu vi você naquela, né? Então, Situação. aquilo me emocionou. Então não ficou só na emoção. Minha professora queria injetar na minha mente de português que o amor é um sentimento. Que sentimento? Então Cristo veio de lá pra cá, ficou só com sentimento e foi o que ele fez. Ele morreu. Então o amor pra mim é um sacrifício, né? Que eu vivia. A casa de recuperação foi que ano que tu foi? Foi julho de 2012. 2012, tá. Julho de Tu ficou lá 2012. até quando? Eu fiquei em julho de 2012. Cara, eu sou proibido de falar a época que eu fiquei, a data que eu fiquei, né? Certo, Porque eu então fiquei tá só, de boa. eu fiquei só 4 meses lá dentro da casa de Aham. recuperação. Sou proibido, porque eu fiquei só 4 meses e 15 dias. Mas lá eu fui morar dentro da casa de pessoas que. Fui morar dentro da casa de uma pedagoga e de um terapeuta que trabalha em casa de recuperação, que é o Solo e a Dona Nazaré. Uhum. Eu era um dos mais. Coisas de Deus mesmo, cara. Você era o mais doido. É coisa de virado Deus no mesmo. girai. Eu era um dos mais esquisitos. Lá de dentro, eu tinha um problema de bruxismo, meus dentes lá atrás é cortado assim, ó. A censura do crack, que eu vivia comendo. Aqui e lá ainda me pegam, né? Pouquinho, mas ainda me pega ainda. Mas os caras não gostavam de mim na rua porque eu ficava com esse hábito de rua e o dente, não tem? E o pessoal mesmo. Lá dentro, eu era um dos mais esquisitos. Esse pessoal se engraçou com a minha cara. Por quê? Disposição, cara. Eu tava lá dentro da casa de recuperação, mas tinha uma coisa para fazer, as terapia ocupacional, pra gente não ficar um ano, que o programa é um ano. E a gente não sair de lá de dentro preguiçoso, né? Aí, as terapia ocupacional, na hora que falava, Alessandro, isso, eu saía, aí me vira à minha disposição e me chamaram para fazer um trabalho na casa deles. Eu fui para ser o ajudante, eu acabei construindo a casa deles. Daí eu me tornei pedreiro, né? Eu fiquei só 4 meses e 15 dias. Eu fui morar dentro da casa desse pessoal, né? Você tava trabalhando lá? Dentro da casa desse pessoal, justo. Cara, ó o velho homem, ele vem querer se manifestar a todo momento. Olha só, o primeiro dia que eu vivi dentro da casa desse pessoal, a minha antiga vida, qual era a minha tática? Observar e roubar os outros. Mentir, essa era o que eu sabia mais fazer, abundante, não tem? Quando aí eles eram gerente da área de preservação ambiental, chamada Parque do Lajeado, lá em cima da serra, né? O Leão de Judá lá em cima. Então todo gerente mora lá dentro, né? Aí eles pegaram e me levaram pra lá, né? A casa que estava construída era lá embaixo. Todo dia cedo eles iam me deixar lá. E teve um dia que eu fui pra lá numa sexta-feira. Aí eles me deixaram lá. Eu não fui no primeiro dia, né? Mexi lá na casa deles. Eu fiquei lá. Aí amanheceram o dia, tomaram café, eu dormi num quarto separado ali. Na hora que eu acordei, aquele pessoal todo, Alessandro, o café já tá aqui, te vira aí, que não sei o que, nós estamos saindo. E pegaram e saíram, foram lá pra sede. E eu, que louco, eu nunca tinha vivido aquilo. A pessoa pegou e me deixou com um monte de coisa valiosa. Olha os olhos. Sozinho na casa. Olha só, o meu ponto de vista, em primeira instância, quando eu fiquei sozinho naquela casa, foi olhar televisão, olhar objeto, olhar coisa. E dentro da minha memória, mete o bicho. Meter o bicho é roubar. Vai lá e faz a tua feira. O outro lado da memória, tá aí uma rica oportunidade, rapaz, de tu viver uma... Tu nunca diferente. viveu isso daí. Ei, eles eram crentes? Crente, eles eram crentes. Então- Eles são crentes, né? Então eu vou fazer o seguinte. Segura essa história nesse lugar aí, que eu imagino que vai ser por aí que vai entrar o evangelho na tua vida. Positivo. Propósito. Vamos aqui agora, porque eu acho que as duas histórias vão se casar lá na frente, vai ser bem interessante a gente entender. É legal o testemunho do Mateus também, a gente queria ouvir um pouco de como o Mateus começou a se engraçar com o evangelismo, a perder a vergonha, né, o famoso sem vergonha, de falar sobre Jesus dessa forma tão criativa e tão natural nas ruas. Não, eu ouvindo o Alessandro aqui, eu vejo que é totalmente extremo, cara. Ele vem de uma realidade de rua, né? E eu nasci num lar cristão. Ó a distância, né? Eu nasci num lar cristão, meus pais já eram crentes quando eu nasci. Ele falou 94, que ele foi pra São Luís. 94. Provavelmente tava chegando em São Luís, eu tava nascendo. Que eu sou de 94. Aí, então, eu sempre cresci indo pra igreja, assistindo EBD, culto de criança e tal. Então, a minha vida inteira foi domingo na igreja, quarta-feira, culto de oração, sábado, programação de jovens, etc e tal. Então, eu cresci com isso. Então, eu sei muita música de criança, sei muito cânticozinho, hino das antigas, assim, né? A gente não fica cantando direto e vai acabando esquecendo. Mas, tipo assim, história da Bíblia, sei um monte, apesar de nunca
Nunca li a Bíblia toda, tô quase chegando a primeira vez, acredito. Em 30 anos eu nunca li a Bíblia toda. Nasci na igreja. Eita, irmão. Que testemunho, hein? Mas enfim. Mas eu sei muita história da Bíblia. Ah, já ouvi essa história já. E aí, jovem já, eu sempre gostei de andar com quem era sempre mais velho que eu. Então eu tinha, tipo, sei lá, 10 anos, eu andava com a galera de 15, 14, 18. Então eu ia criança, eu ia pros cultos de jovens e tal. Então o evangelho, eu escutando aquilo ali, mas ele só fazia parte de histórias. É um livro que conta histórias. Aí teve um dia que eu me converti, né? Mas a arte, a questão de evangelismo e tal... Mas aqui, voltando uma coisa. Na sua igreja, já tinha um hábito do evangelismo? Exato, isso aí que eu ia falar agora. Eu era de uma igreja que era no centro. E ele que conhece São Luís, igual eu lá perto da Deodoro, é a Igreja Batista Central, e eu morava na cidade operária. Aí meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Então, a gente procurou uma igreja perto do bairro, né? Na cidade operária. E aí a gente encontrou a primeira igreja batista em cidade operária, a PIBCO. E lá eles são bem... Não é forte igual eu vejo aqui que é hoje, mas naquela época tinha algumas atitudes evangelísticas. A que mais tinha impacto social lá era de doar sangue. Foi lá que eu aprendi a doar sangue. Eu com 12 a 15 anos, eu fazia campanha de doação de sangue. A gente saía nas casas falando que o ônibus do Hemocentro estava na nossa igreja e quem quisesse podia doar sangue. Então a gente fazia isso e acabava a estratégia, né? Vamos chamar o pessoal para doar sangue, o pessoal vai ter que esperar, então compartilha o evangelho ali e tal. E também tinha campanha de criança. Dia das Crianças, porque lá nessa igreja eles têm uma escola batista da igreja, né? Uhum. E aí, então, acaba sendo evangelístico também, né? Cuidando dos pais, sempre tendo programação da igreja, então, tudo voltado com princípios cristãos e tal. Então, a gente acabava participando. Tinha uma peça. Esse dia eu peguei meu HD com foto antiga, e, bicho, eu tinha muita foto. Eu emprestei meu HD e perdi tudo, mas eu ainda achei algumas de 2012, eu acho, 2013. De peça na minha igreja lá que eu fiz o tipo Ladrão da Alegria, aquela peça do Ladrão da Alegria, né? Matheus, licença, meu nobre, não teve aquele o desafio radical que a gente foi fazer em Mata Roma? Uhum. Eu tenho aquelas fotos tudinho aqui no meu celular. Não, então eu vou pegar. Eu acho que eu não sei se eu tenho essa. Quem eu mostrei, moço, gostou demais. O pessoal que veio de lá, Samira, pra fazer o teatro com a gente, o 2. A Ruth tá veio? Ela viu a foto dela antiga aqui, que eu tenho foto de tudinho aqui, não tem? Ela impactou. Aí, pois é, eu comecei a minha história com a arte mesmo, como eu lembro até hoje o dia. Na minha igreja tinha uma mulher chamada Márcia Andréa. Ela é responsável por eu estar até hoje mexendo com arte, cara. Aí por isso tu foi pra igreja que o pastor é Márcio André. Mais ou menos, mas foi assim, ó. Ela tem um dom, cara, um dom de escrever, bicho, muito, muito top. Ela é pedagoga, não sei se ela já é psicopedagoga, não lembro, não sei direito. Mas ela escrevia as peças e o Ministério de Teatro da igreja fazia as peças que ela escreveu, pô. Nossa. Da cabeça, tipo, sabe, tipo fazer novela? Uhum. Ela é dessa, que escreve a fala, então tinha script que ela escreveu cada palavra por palavra, não tinha inteligência artificial, faça uma peça pra mim, não sei o que, não. Então ela chegava lá com um monte de livro, depois ela digitava no computador, imprimia, dava roteiro pra todo mundo e fazia a peça. Nossa. Aí teve uma peça de teatro de Páscoa, e aí ela me convidou pra fazer um dos ladrões da cruz, né? Esse foi o meu primeiro papel até hoje, tinha uma fala. Você não teme a Deus? Todos nós estamos debaixo da mesma condenação. O nosso sofrimento é justo, mas ele nada fez, nenhum mal. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Essa foi a primeira fala de script que eu decorei até hoje, ó. Tem até hoje na ponta da língua. Claro, tem a Bíblia também, né? Mas enfim. Aí eu fiz essa peça e ela gostou. Porque, tipo assim, eu sempre tive uma memória muito boa. E eu gravei, sei lá, no primeiro ensaio que teve eu já sabia falar todo. Claro, um parágrafo, né? Também. Mas assim, a minha interpretação ela gostou bastante. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio eu já participei da peça que era um protagonista, era um casal de adultos. Isso tudo, gente. Essa peça foi ela que escreveu também. Tinha um casal. Quantos anos? Eu tinha 12. De 10 a 12 anos, eu não lembro a data, mas eu tinha 10 a 12 anos. Uhum. Aí eu fiz o filho dos protagonistas. E aí esse tinha muita fala, velho. Tinha muita fala, porque era filho do casal protagonista, né? Aí eu me saí muito bem, aí tipo, fui me envolvendo, aí fui fazer, aí uma outra menina da igreja, ela viu o meu desempenho, né, gostou também, que eu decorei muitas falas e tal, e eu sempre fui muito brincalhão, sabe? Eu era muito tímido, gente, então eu me escondia, o jeito de eu me comunicar com a galera, eu me escondia atrás da arte.
Então eu era o engraçadão. Toda a sala que eu vou, na escola, eu era engraçadão da sala. Eu era o bambambam, não de playboy, mas o carismático, o cara da sala. Ah, vai ter, no primeiro dia de aula, tem que ter um líder da representante da turma. Quem que era? Matheus. Porque ele já conectou com todo mundo. Então eu sempre fui esse cara. Aí eu me escondia nisso, porque eu era muito tímido. Porque eu nasci, minha história de vida é um pouco... Não é tão triste comparada do rapaz aqui. Mas enfim, eu cresci órfão de pais, né? Pais separados, meu pai trabalhava muito, então eu cresci meio que sozinho, assim, entre aspas. Mas graças a Deus eu nasci no lar cristão, né? Então isso me ajudou bastante. E aí ela viu o meu desempenho lá e ela fez um curso de clown comigo. Foi o primeiro curso de clown que eu fiz. Então parece que toda segunda-feira eu ia pra igreja, só eu e ela. E ela me ensinou técnicas de clown que ela aprendeu na Jocum. Porque ela foi na Jocum. E aí teve uma oficina lá e tal, ela, pô, mas eu vou te ensinar algumas coisas. E aí eu, pô, velho, na primeira aula, assim, que ela me deu, assim, e era sempre prático. Sempre prático. E aí eu achei massa e tal, já me envolvi, aprendi muita coisa. Aí tinha peça de Dia das Crianças, não sei o quê, pra um lado e pro outro. Então o evangelismo, na parte foi meio que junto, né? Porque eu já tava ali adolescente, já envolvido, então tinha campanha de evangelismo na quadra. Não tem igual a gente faz aqui, não sei se lá tem hoje, né? Mas não tem igual aqui, eu nunca participei de um impacto evangelístico lá. O Desafio Radical já era ativo lá. Teve pessoas da minha igreja que participou do Desafio Radical de lá, mas eu não participei porque eu tinha a cabeça muito presa na igreja. Entendeu? Então eu não era a galera igual eu sou hoje, da galera. Ah, tipo a Cida. Tipo eu, a Cida, o Serginho. Que... nossa. Véi, a Cida é muito louca, velho. Ela todo dia tá no lugar. Todo lugar que você vai, ela tá. E todo mundo conhece ela. E você pode ir em qualquer igreja da cidade, todo mundo sabe quem é. Só que é a Cida, tá ela sabe quem é. Naquela época eu não tinha cabecinha. Pra mim, eu tava fazendo só ali, porque o mundo pra mim era meu bairro ali, ó. O evangelho é só ali. Então, eu jogava bola e tal, e era só isso ali. Aí depois que eu vim pra cá, pro Tocantins, 2013... Aí eu cheguei aqui, conheci a Cida na minha igreja, né, que é a esposa do Samuel, que estão na Cebapa hoje. E aí ela me falou, primeira vez que eu já cheguei lá também, onde eu chego, né, já vão me conectando. E ela viu, pô, bota um teatro e tal, não sei o que, a gente apresentou algumas coisas lá na igreja. E ela falou assim, Matheus, me botaram num grupo aqui de uma companhia de teatro daqui de Palmas. Aí eu, bora, pô, massa e tal. Cia de Arte, terceiro ato. Aí quando eu fui ver o grupo do WhatsApp, só tinha 2 contatos. Na verdade, só tinha um contato que era salvo na minha agenda. E tava lá, Serginho Swing Boy. Aí eu, Serginho Swing Boy? Aí eu lembrei que é um cara que eu comprei o Swing Boy na mão dele lá em São Luís. Eu fui lá na Coab comprar um Boy lá na mão dele, que ele fazia. Por quê? Porque na minha igreja a gente teve um projeto chamado Resgate, que era evangelismo nas escolas. Todo sábado, uma vez no mês no sábado, a gente ia para dentro das escolas e apresentava peça, música, teatro e dança. E aí eu mexi em malabares só de mexer, eu não sabia igual eu sei hoje, né? E eu comprei na mão do Serginho. Aí quando eu cheguei aqui, o Serginho tava aqui, eu fiquei, oxe, esse caboclo tá aqui, que doideira, velho. Aí ele marcou o ensaio, a gente foi, chegou lá, conheci todo mundo também, de boa. E a gente começou a andar. Aí eu comecei a andar com o Serginho, tipo assim, o meu mentor, sabe? O cara tem muita estrada de evangelismo, de pregação na arte, né, principalmente. E eu colei nele, vi que o cara era fera. Não, vou colar nele, velho. Aí ele também se conectou muito rápido, ele é de São Luís também, então já... Quem é de São Luís se conecta muito rápido, né? A gente se entende. Positivo. Botar uma Jussara na roda. Esse indo e voltando é de lá, essa palavreada. Aí a gente se conectou muito rápido, assim, então já comecei a frequentar muito a casa do Serginho. Eu dormia lá, final de semana, a gente saía, tudo que ele fazia, mas bora apresentar, vai ter um aniversário, né, porque ele também faz animação, então, ele, vai ter um aniversário, vamos lá, pra tu me ajudar e tal, então ele sempre me chamou. Foi tipo uma questão de mentoria, né, hoje a palavra mentoria tá muito forte, mas uma questão de discipulado, saca? Um discipulado sem ser oficializado, tipo, eu sou teu discípulo e eu sou teu discipulador, mas questão de tudo que eu tinha dúvida, comecei a namorar também, perguntava pra ele, a gente conversava sobre muitas coisas, o Serginho é meu padrinho de casamento também, então eu meio que veio despertar mesmo pro evangelismo criativo, principalmente aqui em Palmas, eu tenho uns raízes em São Luís, né? Começou lá, eu tive esse incentivo lá, e eu sempre gostei muito da arte, cara, eu sempre gostei muito de dançar. Eu lembro episódios que meu irmão, ele é irmão mais velho de fora do casamento, né, do meu pai e da minha mãe. Ele é natural de Alto Parnaíba, não, da terra do Tecnobrega lá, Jacundá.
Aí ele ia passar férias em Jacundá e voltava cheio de tempo do MP3. Aí ele chegava com os MP3 com, sei lá, 1000 músicas. E aí ele botava lá em casa, lá. Meu pai saía de noite, né? Pra jogar bola. Aí a gente botava, eu ficava dançando em casa. Aí, tipo assim, eles ficavam dançando. Aí toda vez que eu dançava, os meus irmãos paravam de dançar. Porque eles, não, Matheus dança muito, não sei o quê. Tipo, ficava assim. Botei debaixo do pé, tá ligado? Então eu sempre gostei muito de arte, de cultura. Eu gosto de filme, gosto de circo, eu gosto de teatro, de dança. E eu cresci dessa forma aí. Conectei. E aqui em Palmas foi onde explodiu mesmo de gostar, de participar. Então eu vou em circo, eu vou em apresentação final de ano de escola de balé, essas coisas. Eu vou em orquestra. Lá em São Luís tem muito isso. Como uma cidade muito grande, tem muito evento de arte. Infelizmente, Palmas não tem tanta. E lá em casa todo mundo é artista. Eu, a Sara, o Samuel também já. É porque vocês não conhecem o Samuel de dentro de casa, mas o Samuel é muito engraçado, velho. E eu fiquei me imaginando, rapaz, será que eu era desse jeito? Mas eu não lembro, né? 4 anos de idade. Aí a gente não tem muita coisa pra se alimentar, entendeu? Então toda vez que tem alguma coisa, um circo, a gente já vai, a gente já leva o Samuel. Toda vez que tem alguma coisa que tá no meio da arte, a gente tá dentro, entendeu? A gente gosta muito. Show. Alessandro, continuando a história agora lá de onde... Hã? Pode começar. De onde que o evangelho trouxe essa transformação na sua vida? Pois é, meu nobre, a gente estava aqui quando eu fui para dentro da casa de 2 pessoas, né? Porque a minha vivência na rua me deixou com hábitos muito feios, né, cara? Eu não sabia me comportar no meio da sociedade, então, quando eu tive dentro da casa do solo da Dona Nazaré, os objetos me chamou a atenção, né? Por causa do descuido, né? Então, o outro lado da minha memória, não tem o desenho do Pica-Pau, que fica o lapeta aqui, o lapeta eu aprendi com o pastor Ney, lapeta porque diz que lá longe, diz que cá, diz que tá chamando pra perto, né? Diz que o lapeta. E o anjinho do outro lado. Pois é, e o anjinho do outro lado, que eles ficam falando, cara, a gente não vê, mas a nossa mentalidade, cara, uma fica aqui, ó, tu vai lá e a outra, rapaz, não faz isso daí, isso aí vai te levar, e assim. Então, eu resolvi a não fazer arte dentro da casa do pessoal, né? Resolvi valorizar cada centímetro do espaço que estava sendo conquistado. Uhum. Então, daí eu passei a lutar contra mim mesmo. Daí eu passei a desenvolver a arte do domínio próprio. Começou dentro de mim aí mesmo, né? Antes, dentro da casa de recuperação, antes eu já tinha vencido eu dentro da casa de recuperação. Porque veio uma pessoa dentro da casa de recuperação, aprontou comigo, disse pro pastor que coisas que eu não tinha feito, né? Coisas que eu não tinha feito, me envenenou. Eu fiquei indignado com isso, eu planejei, eu vou matar esse cidadão. Eu ia matar um cara dentro da casa de recuperação. No dia que eu resolvi trabalhar a arte do perdão, foi como se eu tivesse arrumei um artefato, deixei tudo preparado, né? Eu dormia em cima, ele dormia embaixo no meu beliche. Então, eu resolvi... eu pensei, eu vou fazer essa arte com essa pessoa, então eu vou sair daqui pior. Eu vim pra cá pra mudar de vida, eu vou sair daqui pior. Falei, não vou fazer isso não, vou perdoar esse cidadão. Então, como se eu estivesse carregando um saco de cimento, cara, e joguei no chão, naquele momento. Olha só, pra você ver como é que é as coisas. O cara se transformou meu melhor amigo dentro da casa de recuperação, Matheus. Eu ia matar o cara. Qual o nome dele? Pra mandar um salve pra ele aí. Eu não me lembro, mas... Qual é o bicho que é? O cara de bicho... onça? Como é o bicho do cara lá? Ele era um de menor. Ô, de menor, um salve aí. Obrigado pela vida aqui do nosso irmão aqui, coisas valeu. que eu não tinha feito, então eu ia fazer essa arte com ele. Não, tira o salve aí, tira o salve. Então, eu resolvi... A primeira coisa que me aconteceu de eu vencer eu mesmo, porque é difícil uma das coisas mais difíceis que eu já vi é você dominar você. Domínio próprio. Isso você vai ver lá no começo de tudo. Deus veio... Olha o privilégio que Caim teve, cara. Ei, Caim, tu tá tirando, moço, tu não vai matar teu irmão, não. Não foi nessas palavras que tá escrito lá, né? Mas ele veio lá e falou, o mal bate à tua porta, tu tem que dominar. Ele dominou? Não dominou. Então eu aprendi a dominar eu nessa primeira parte aí, né? Na segunda parte eu já aprendi a dominar também na hora, dentro da casa desse pessoal. Então eu fui vivendo, esse pessoal me ensinaram. Quando eu cheguei, como eu fiquei só 4 meses e 15 dias dentro da casa de recuperação, o resto do meu tratamento foi lá, já foi pular pro tratamento, reinserção social. Eles foram me ensinando e o que foi que eu fiz, cara? Aquelas palavras não era para me jogar dentro de um buraco, não era para me jogar
me voltar pra merda. Não, aquelas palavras eram pra mim passar longe daquele caminho da merda de onde eu saí, cara. Né? Então, aquele conselho não foi um simples conselho. Eles me falaram, aquelas palavras em todo o meu ouvido, foi o que eu fiz. Eu pratiquei cada vírgula do que eles me falaram, cara. Por isso que eu tô aqui. Porque tentação até hoje vem, cara. Até hoje vem. Então, eu já passei a ir pra casa de recuperação, a dar testemunho, a viver envolvido na obra. Então, o que eu aprendi dentro da casa de recuperação é que é o seguinte. Dentro da casa de recuperação, depois que eu saí da casa de recuperação, que quando a gente sai de uma casa de recuperação que esteve envolvido com tantos no mundo da patifaria, droga, cara, a gente se envolver na obra, se alimentar, porque quando eu tô, o que a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia fala? Você tem que fazer uma ação. Quando eu tô fazendo a ação, aquilo me deixa de olho alerta, de olho aberto, porque me espera lá fora, cara. Eu passei a dar testemunho dentro da casa de recuperação, depois eu passei a dar testemunho dentro de igreja. Aí, dentro das igrejas, eu vi que os irmãos tinham um negócio do mutirão, umas coisas. Pastor nem animado, né? Com esse negócio de mutirãozinho, essas coisas. Então, foi 7 anos só dando testemunho e mutirão. Depois de 7 anos, eu vi que eu estava preparado para me botar o pé na quebrada da onde eu tinha saído. Voltar às origens, de Voltar, outro jeito. justo, voltar lá, mas para trabalhar, para ser luz na vida da rapaziada. Não, ele Legal. falando aqui, o que eu acho mais massa no evangelho é a multiforme graça, sabe? Olha, ele pode ver que ele tem uma pegada muito forte na questão da quebrada, porque o cara veio de lá, então ele conhece as dores que o cara... Tipo assim, eu consigo falar, consigo até um pouco, porque eu morei num bairro periférico também, mas tu sabe as necessidades que a galera passava na rua, então tu consegue ir na dor do cara. E tipo assim, ó, eu gosto muito da arte. Eu não sei, meus pais não têm veias artísticas, mas é Deus mesmo, né? De eu gostar. Eu fui ali agora e voltei, eu lembrei. Eu tava tentando lembrar por que a Márcia André me chamou pra participar. E eu acho que o motivo é porque eu imitava todo mundo da igreja. Então a primeira coisa que eu me expressava através da arte era de imitação. Eu imitava, sei lá, a igreja lá na época tinha uns 150, 200 membros. Eu imitava, sei lá, umas 20 pessoas, pô. Toda vez que tinha churrasco, pequeno grupo, eu ficava imitando. E o pastor, toda vez que tinha algum palestrante de outro lugar, ele fazia eu imitar todas as pessoas de novo. É tanto que na igreja eu imitava o Thales Roberto, pô. Culto de domingo à noite, e eu imitando o Thales Roberto tipo, aniversário de igreja. Pra ter ideia como é que era a coisa. E eu fazia sem vergonha mesmo. A galera ficava tipo, o cara tá cantando mesmo. Eu pegava guitarra da galera sem tocar guitarra, fazia imitação. Aí eu tô lembrando. Então eu particularmente gosto muito de evangelizar usando a arte. Porque eu até falei pro pastor outro dia lá na igreja, a arte ela consegue conectar na alma das pessoas de um jeito que se a gente parar pra conversar pelo maior grau de intimidade, a gente pode falar e tal, mas a arte, ela dá um tapa na tua cara sem ser eu. Porque não é o Mateus que tá falando. É verdade. É um personagem, tá ligado? Então, igual eu fiz uma peça lá na igreja, tem mais ou menos uns 2 meses, foi um culto missionário. E é uma peça de uma adaptação de um livro que é, inclusive, o projeto que eu te falei ainda agora, que eu tô montando um projeto Nós estamos pra juntos. 2025, né? Porque eu já tenho bastante conhecimento, então aí eu pensei, pô, o Serginho foi embora, deu uma baixada, falei, não, eu preciso passar tudo que eu aprendi, tá ligado? Pra outra geração, pra geração que tá vindo agora. E aí eu tô pensando, já comecei a desenhar um projeto no papel e 2025, ó, fique ligado aí, 2025, já vai começar, fique ligado no nosso Instagram aqui da Jubato aí, no meu, que vai ter muita coisa boa pra arte e evangelização com arte aí, beleza? Enfim, e aí eu fiz uma peça lá na igreja, e essa peça era pra dentro de pessoas de crente. Não adianta um descrente olhar aquela peça. Inclusive tá no YouTube disponível no Tibapa TV. Qual o nome? Tibapa TV. Vai ser um culto... eu vou passar o link pra vocês pra botar aqui na descrição. Ah, beleza, pessoal, vou pôr na tela então. Aí eu fiz lá e é o tipo de coisa que a gente quer falar pra muita gente, mas não dá de falar numa conversa dessa aqui, ó. E através da arte. Aí através da arte, meu irmão, a menina foi só chuchada ali. Sabe, é como se eu pegasse uma pessoa aqui, cara, tu não tá vendo isso aqui? Faz isso, tipo Tropa de Elite. Sim. A peça é desse jeito, pô, o tempo todo, velho. A adaptação do livro do Oswald Smith, Não conheço. conhece não? É o Clamor pelo Mundo. A peça fala o quê? De um encontro de Satanás e seus demônios, falando de como eles vão quebrar
as evangelizações do mundo. E aí, cara, como eu já... A primeira vez que eu li o livro, caraca, eu li o livro 2 vezes, eu acho que eu li umas 2 ou 3 vezes. E aí um dia eu tava assim... Nem sabia do livro, eu tava arrumando a coisa lá e eu fui ler de novo e eu... Cara, isso aqui dá uma peça muito massa, pô. O olho clínico da arte, entendeu? É, que já vê arte em tudo, Pois né? é, eu já vi arte em tudo. Aí eu falei, cara, isso aqui dá uma peça muito massa. E aí eu esperei o momento certo, eu consegui fazer ela agora, tem uns 2 meses na igreja lá e deu muito massa. Coisa que pra fora da igreja não dá de fazer. Então, e fora da igreja é bacana porque você pode falar do evangelho, o cara não vai ter uma peça de teatro, igual a gente faz no DR, né? Ah, vem aqui assistir o teatro, o circo. Aí o cara vai vir pra atração circense. Aí chega lá, meu filho, é palavra, Bíblia nele. Inclusive ontem eu descobri um circo, o primeiro circo gospel do Brasil. É do mesmo criador do Patati Patatá, ele é crente. Nossa, estamos precisando, porque o circo vem pra cá, Jesus. Aí... Tá doido. Não, teve um aqui que foi até bacaninha, que não teve tanta coisa assim, mas eu fui numa vez num outro que tava canseira, O umas último piadas que- lá. Não, o último não tinha muita piada, mas, tipo assim, um circo pra criança, as roupas do povo, eu fiquei, tipo assim, Ah, como é que uma eu percebi, eu criança... falei, nossa, velho. vê que é E não difícil, fez nada, né? aquela mulher lá não fez nada, só ficou lá. É, só... foi lá na frente e Eu, ficou... né, desnecessário. Aí, pois é, aí ontem eu descobri, rolando no feed, né, no Instagram, eu encontrei lá, não sei o que, luz, seja luz, espaço luz, circo, espaço luz. Aonde que coisa é? assim. Cidade? É em Curitiba, eles estão fazendo a turnê em Curitiba. Tomara que eles venham pra cá, cara, Oh. tomara. Tomara. Mas eu já tinha um projeto desse em mente, cara, de ter um circo. Acho que eu até compartilhei com o Ebert, de botar uma galera num ônibus e uma Nossa, ia ser van. massa, sim, fazer, E tipo... fazer uma turnê como se fosse no estado, entendeu? De circense. Galera, tudo de circo, né? Vamos ter o circo, não sei o quê, e aí chama o pessoal lá e faz malabares. Será se é esse piada. projeto que vem aí em 2025? Não, esse ainda não. Esse precisa de muita grana, né, velho? É pra botar a galera no ônibus, pô. Tem que comprar um ônibus. Sabe o que eu A não ser que a aprendi? gente consuma uns patrocinadores aí, camisaria, né? Essas coisas assim. Ah. Matheus, sabe o que eu aprendi? Sonhe. Se Deus se agradar do teu sonho, Pois é. É, boa. Cara, é muito legal a gente ver esse contraste quando a gente fala do poder do evangelho na vida da pessoa, né? No Alessandro falando sobre a oportunidade que ele teve de estar dentro de uma casa e praticar as coisas que ele praticava no mundo, e aí ele tem um pensamento que a gente tem um entendimento que é o Espírito Santo que age, né? Mas imagino eu que na época você não tinha esse entendimento. Aham. E aí traz essa ideia, cara, não posso fazer isso. Porque o evangelho é justamente isso, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muita pregação de evangelho que a galera massageia ego, né? De, Deus é bom, e ele é bom. Jesus te ama, e ele realmente te ama. Só que o evangelho, ele vem para confrontar a gente, ele Sim. vem para mostrar o nosso lado ruim. Antes dele ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. Ele apresenta pra gente, cara, você pecou. E você precisa abrir mão desse seu pecado para que você seja transformado. Então, é muito legal isso, né? A gente vê que o evangelho traz transformação na vida, por exemplo, do Alessandro, que estava completamente perdido, e consegue trazer pra gente hoje esse testemunho de alguém que foi resgatado. E o principal, né? Porque o evangelho não é só pra gente, né? O evangelho é pra ser compartilhado, é uma ordenança. Então ele consegue carregar isso para outras pessoas dentro de casas de recuperação, da mesma forma o Mateus, que um dia foi alcançado com esse evangelho e consegue, através da arte, pregar esse evangelho de maneira criativa para que as pessoas também consigam compreender, poxa, que Jesus é esse que permite que o Mateus fale sobre ele através de malabares, através de pirofagia, através de uma peça de teatro. Que Jesus é esse que permite que o Alessandro vai na quebrada e meta gíria com a galera ali através de rima improvisada, enfim. É esse Jesus que a gente serve. É muito massa ver, como o Mateus falou, a multiforme graça do evangelho, né? Um Deus perfeito que mandou seu filho perfeito para morrer por pessoas imperfeitas que somos nós. E hoje a gente consegue pregar de forma tão criativa, né, o evangelho. E falando sobre criativo, tem muita gente que acha que não é criativo. Como que é que eu não sou criativo? Pensar, né? Para pensar. Como que eu não sou criativo se eu sou uma criatura que tem outras quase 8 bilhões de criaturas e nenhuma são iguais? Entendeu? Então não é sobre... É claro que cada um tem o feeling, o talento, o dom para alguma coisa, né? A pessoa ele se mata. E ele deixa de fazer quando ele tem essa mentalidade. Sim, Não não dou evolui, não dá conta e tal. E aí... esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Deus criativo. O Deus criativo. Isso. Marcos Erbelin, né? Erbelin. Vocês conhecem? Eu sei É o que- que tinha uma coisa de palhaçaria, não é esse? Tem o quê? Tinha um ministério chamado palhaçaria?
Não sei se ele tem. Ele fala muito, ele é cientista, né? Aí ele apresenta, tem a galera da ciência, né? De, pô, surgiu da explosão, enfim. E ele é o cara que apresenta que Deus, ele criou todas as coisas. Aí ele tem um projeto chamado Deus Criativo. Que ele comprova através da ciência como Deus criou todas as coisas. Entendi. Ah, não, ele tá falando isso não, eu tô falando do criativo. Criativo... Que 8 bilhões de pessoas, todas são diferentes. Ah, pois é, todo mundo acha que não é criativo, né? E a gente é criativo, sim. É só parar pra pensar. Ah, lembrei. Esse negócio de perfil é tão doido, assim, que às vezes, pô, eu já chorei vendo... eu choro, pô, às vezes, dançando. Assim, tô vendo uma peça, uma dança. Eu lembro uma vez que eu tava no Instagram vendo uma dança assim e tal. E nem era crente, nem era de gospel, vamos dizer assim, nem era do mercado gospel. E o cara... É a ideia do conectar, como que a arte conecta, entendeu? Eu olhando bailarinas dançando, pô. E era tipo, eles estavam interpretando uma questão de conflito com pai e mãe, alguma coisa assim. E eu entendi a mensagem. E por isso que eu me emocionei, tá ligado? Eu me emocionei com a mensagem que eles passaram. Eles não estavam falando absolutamente nada. Eles só estavam pulando, Expressão, mexendo os braços e as pernas. E eles passaram uma mensagem, pô. Isso que eu acho massa na arte, entendeu? E essa que é a forma que eu mais gosto de compartilhar. Claro, eu gosto de sentar, de conversar e tal. Mas eu me sinto realizado, assim... Pô, cara, isso aqui eu fiz bem, eu gostei. Deus recebeu isso aqui, tá ligado? É através da arte. Então, por isso que eu tô sempre lendo, assistindo vídeo, buscando referências, né? Porque nem tudo se cria, tudo se copia. Então, eu pego um pouquinho de tu, um pouquinho dele, um pouquinho dele, um pouquinho dele e faço algo novo. Sim. Isso aí que é muito massa. Sim. Alessandro, você veio caracterizado aí de desafio radical. E aí eu queria saber como que o projeto entrou na sua vida. A partir ali do momento que você conheceu Jesus, como que veio a parte do evangelismo mesmo, evangelismo de impacto? A primeira igreja que você começou a frequentar já trabalhava essa parte? Como é que você conheceu? A primeira igreja que eu passei a frequentar, eu estava na casa do Solo da Dona Nazaré, então a nossa igreja que a gente tinha era os cultos dentro da própria casa de recuperação. Aí chamaram o pastor Jades, que está lá em Nova Cor, né? Eu não conhecia ele, foi a primeira vez que eu vi ele. Chamaram o pastor Jades, chamaram o Solo, que hoje é meu pai, né? Eu conquistei esse espaço, né? Conquistei o amor daquele casal, viraram meus pais e eu virei filho, né? Então, mandaram chamar a gente lá na Ebenezer, um sábado à noite. Na Ebenezer, um sábado à noite. Então, me chamaram lá o pastor Jades, porque o pastor Jades tinha um trabalho dentro do presídio feminino. Ele ia falar dessa parte. O Solo ia falar porque ele tem um trabalho de terapeuta dentro da casa de recuperação. E eu ia dar um testemunho de como foi minha vida dentro da casa de recuperação, como está sendo minha vida aqui fora. Nisso que eu fui dar um testemunho, quando eu terminei, quando a gente terminou tudo, que na hora que eu desci, a rapaziada jovem, olha só o interessante, o poder, o carisma, tá ali, a pessoa vai ali, ninguém conversa com ele. Cara, eu só vou nessa igreja uma vez, eu ando em muita igreja. E você chega na igreja, ninguém fala com você, cara, eu não volto mais ali não. Aí eu cheguei lá nessa igreja, na hora que eu desci do púlpito ali, cara, aquela rapaziada jovem me abraçou, cara, de um jeito, eu falei, e eu já tinha dado Deus é amor, já tinha dado esconderijo, já tinha dado em um bocado de igreja, caçando um lugar, mas só que... Só ficar. Não me senti bem. Esconderijo do autismo. Na hora, lá na Vila União, na hora que eu fui ali, que a rapaziada jovem me abraçou, lá dentro da Ebenezer, 2013, cara, eu falei, meu lugar é aqui. E pronto, e fiquei ali. Então, dali, eu já via o pessoal fazendo evangelismo de rua. Eu não sabia o que falar, eu não entendia nada, eu não sabia ler. Só ia. Eu só ia, as pessoas pediam pra mim falar, dá um testemunho. Não, eu vivi assim, fui pra casa de recuperação, né? Então, eu aceitei a Deus dentro da casa de recuperação, então eu tô aqui. Mas eu não conhecia uma história, eu não sabia uma tática, eu não sabia. Não, as pessoas falavam, não, Alessandro, agora você... Sim, aí eu ia lá e falava alguma coisa, né, da minha vida passada. Como foi que eu vivi na rua, por que eu fui pra rua, dentro da casa de recuperação, como é que tá sendo minha vida aqui fora. A tua estratégia sempre foi mais o testemunho pessoal, no caso. Justo. Eu não sabia, depois em 2013 eu comecei a estudar e tal. Aí, aquilo que eu descobri que, falando para as pessoas do evangelho, era um alimento para mim, então eu passei a me interessar mais nisso daí. E eu também vivi aquele negócio de só dentro da igreja ali e ia com os irmãos, programação, que tinha programação dos irmãos, às vezes ir pra rua, eu ia junto, né?
Eu não sabia aquele negócio de estar aqui igual Cida, não tem igual. Aham. Tá aqui, tá acolá. Ah, Foi tipo- depois de Serginho veio, aí eu aprendi, né? Se libertou. Teatro e tal, e a gente aprendeu a rodar por aí. Eu aprendi a estar nos lugares e rodar por aí. Mas é sério, tem muita gente que fica muito preso. Não tô falando assim, mas teve um tempo que eu ia pedindo. Isso aqui quase ninguém sabe. Eu ia pedindo pra sair da membresia da igreja, por causa que eu tava noiado nessa de. Pô, esse povo só quer ficar aqui, só quer ficar dentro da igreja. E eu queria só pra fora, Aí o pastor Márcio me chamou, pô, bora conversar aqui, Ele percebeu esse meu movimento de querer sair. Uma vez eu consentei, compartilhei com ele, ele falou, não, cara, é o seguinte, Deus chamou cada um pra um. O cara que vai, tem um cara que fica, que ajuda o que vai. E é um ciclo que auto se ajuda. Você claramente foi chamado para fora. Mas eu, como pastor de igreja local, eu fui chamado para dentro. E aí, dessa conversa que eu comecei a pensar. Mas tem muita gente que realmente é de fora, foi chamada para fora, mas fica presa ali somente na... Verdade. Eu não falo nem das programações, mas ela não tem a percepção de que, pô, Deus me chamou, sei lá, para outro estado, para outra cidade, entendeu? Mas só quer ficar ali na igreja, porque é mais confortável também, né? E esse é bom deixar claro, né? Esse rodar que vocês falam é justamente através de evangelismo e missões, né? Rodar saindo de igreja em igreja. Isso, Porque ajudar. quem não é de um, não é de ninguém também, né? Exato. É a questão de, tipo assim, tua igreja vai precisar. Pô, Matheus, me ajuda lá. Vou na hora, pastor, tô indo lá. E eu como cresci sem pai, eu não pedi autorização pra ir pra qualquer lugar. Tipo, pai, eu quero ir no jogo, assistir o jogo. Quero ir na casa de fulano de tal jogar videogame. Não, Tu só ia. eu só ia. Então isso pra tu ver a importância da... O Matheus ia brotar lá em casa. Do nada, em Do nada, Miracema. mano. Do nada. Entendeu? Então, pra tu ver como entrando um pouco no outro assunto aqui, só comentando a verdade, como a paternidade, né, hoje eu como pai tenho essa autoridade de falar, influencia muito na tua vida e na tua vida com Deus. Porque meu pai tava sempre trabalhando, então não pedia pra ninguém, eu vim pra igreja e meu pastor, moço, não me manda em mim não precisa avisar não, entendeu? Então Nossa, era muito assim, eu só interessante. saía do nada, eu tava com o Serginho por tudo quanto era canto, fi. Aí, depois do casamento, isso foi tratado, né? O casamento trata muita gente, lapida muita gente. Mas tem gente que tem essa mentalidade, não, só vou fazer coisa da minha igreja. Sim. Se não for da minha igreja, eu não faço. Filho, a tua igreja é só um pedaço do reino. Então, E o reino é coletivo. e o reino é coletivo, o reino é gigantesco. Então, me chamam. Pararam de me chamar, né? Também falei que não era pra me chamar, mas. Mas enfim. Mas, tipo, se tiver programação, a Cida mesmo agora tem o dia das crianças aí agora. Já me chamou pra participar com ela e tal. Na Palminha? Não, vou participar com ela aí no condomínio chiquérrimo da 504 Sul. Programação lá pra um pessoal lá. Ninguém nem sabe qual é. Ninguém sabe quem é. E vai ter programação da minha igreja também. E pra tu ter ideia, eu fazia tanta coisa fora da igreja que eu não fazia pra minha. Pra ter a mentalidade. Sei, aham. Eu era da Chibapa e eu fazia mais pra fora do que pra minha própria igreja. É tipo... não é- Acontece muitas vezes a pessoa fica muito presa, aí quando ela começa a ver que tem um mundo, Isso. né, várias oportunidades em outras igrejas, começa a fazer amizade, participar, esquece da sua Exato, se Eu- fecha. O meu andar, eu tenho pra mim aqui o quê? Eu tô aqui, eu aprendi aqui muita coisa. Eu vou ali, eu já aprendo outra coisa diferente. Sim. Tática, método de evangelismo, né? A gente, voltando aqui, Samira, eu passei a ler, né? Aprendi a ler, além das pregação que teve efeito, né? Eu sem saber ler, mas as pregação ali teve efeito na minha vida. Aí depois eu aprendi a ler. Aí eu vi que na minha leitura em casa, eu vi que era um mandamento de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí então, eu sempre fui cada vez mais me apaixonando por esse negócio de sair, ganhar a rapaziada na rua. Não tem? Depois de 7 anos eu passei a andar na quebrada. Tirei muita gente, né? Mas só que esse negócio do vício, ele de 100 você tira um. Você consegue tirar uma pessoa. De tanta gente que a gente levou para aquela casa de recuperação, olha só o que foi que aconteceu. Vou contar aqui uma coisa. A gente tava ali na Ebenezer e eu pensando ali, moço, o que a gente vai fazer diferente? Pensando um método de evangelismo, né? Algo pensando. Aí eu falei, já sei, moço. Aí foi o que deu na minha cabeça. Eu fui lá no Boca, lá na Vila União.
Fui lá no Boca, lá, o cara, eu nunca tinha pisado com ele na vida passada, e nem ele tinha bagunçado comigo, né? Então eu cheguei lá e falei, meu amigo, a gente tá com o trabalho da igreja ali, né? O trabalho se chama Missão e Vida, né? A gente quer vir fazer o trabalho aqui dentro da tua casa. Aí ele regalou o olhão, ficou me olhando. E, veio o bagulho ali e tal. Fazer logo na boca, no meio da boca. Eu entendi. Eu entendi a expressão dele. Que diabo que esse maluco quer fazer aqui dentro? Eu falei, aí ele ficou meio assim, eu falei logo pra ele de cara, né? Eu falei, moço, não vai ter polícia e nem ninguém com celular filmando. Porque toda vez quando a gente ia sair pra rua, eu falava pro pessoal, gente, a gente tá indo fazer então nada de celular. Você tá indo falar de Deus pra uma pessoa que rouba, pra uma pessoa que faz mal, pra uma pessoa que tá escondido, que tá fugido. Então, não é bom você levar um celular. A pessoa vai se fechar pra você. A pessoa, você não vai alcançar a pessoa. Na hora que eu falei isso pra ele, que não vai ter celular e nem polícia, ele pegou e perguntou pra mim que dia o trabalho. Eu falei segunda-feira, porque eu sei muito bem como é que é as comercialização de dinheiro. Os outros dias, tudinho, o menos movimentado é numa segunda-feira. Aí ele falou que hora? Eu falei 7h30 a gente chega aqui. 7 horas a gente saía da igreja. Aí ele aceitou. Eu convidei os irmãos, a gente foi lá. Ele queria que era morar na casa dele. Ele queria que a gente fizesse, Samir, pro lado de dentro do muro. Aí eu falei, não. A gente vai abrir o portão um pouco e a gente vai fazer bem na porta. A gente estava ali, no evangelismo, fazer um louvor, né? Não era aquela pregação, uma ilustraçãozinha, né? Ilustrava, coisa breve, explicava, né? aplicava. Aí os caras chegavam para comprar, até passava no meio de nós. Comprou no meio do culto ali. Alguns paravam para escutar, cara. O cidadão, ele não tá mais aqui entre a gente. Ele não quis aceitar, né, o convite de facção, mataram ele e tal, né? Ele não tá aqui. No dia da gente descer para lá, o pessoal pega e me liga lá na Ebenezer. Alessandro, não vem não, que mataram o menino. É perigoso. Lá os irmãos ficavam com medo. Foi uma coisa de doido isso. A igreja mais doida do que eu. Aceitou o desafio de ir, né? Aceitou. Tinha gente que ficava, que a gente tava só um lanchezinho lá pra nós ir, mas não, minha parte é essa, Alessandro. Tá certo que a gente tem que entender, igual a Matheus falou aqui. Nem todo mundo tem perfil, não. É um circo. Sim. Aí eles preparavam o lanche enquanto pra nós ir. Outros davam gasolina pra nós ir. Então é um, né? Aí, mas disso, cara, veio um resultado. Disso a gente tem um resultado positivo. Eliseu, cara. Eliseu tá lá. Sim. Eliseu veio de lá, dessa evangelização. Eu já é membro da minha igreja. Justo. Na 1503 Sul. Lá da Deus Proverá, pastor Isso. Marcelo. Que é a igreja filha da Ebenezer. Ah, tô ligado. Eliseu saiu de lá desse trabalho. A gente tava lá, Eliseu Eliseu foi atraído pela palavra, permaneceu, foi o último a sair de lá, né? Aí das outras vezes eu vi que ele sempre tava ali. Das outras vezes que a gente chegava, ó, Eliseu já tava bem no cantinho dele lá, já esperando a gente. Era toda semana. Toda semana. Não, era toda semana. Toda segunda-feira a gente tava lá. Toda segunda-feira a gente tava lá. Aí o evangelho entrou na vida daquele rapaz. E toda vez, como eu tava ali no mundo da patifaria, eu falei, ó, a gente não tá aqui só pra trazer um lanchezinho pra você. E que esse lanche aqui é estratégia. A gente não tá aqui só pra trazer um lanchezinho pra você e a palavra. Não, a gente tá aqui pra trazer a palavra. E o lanche? O lanche. E também, o que eu quero... Se algum de vocês quiser ir para a casa de recuperação, vocês sabem que eu era daqui. E eu saí daqui através de casa de recuperação, né? Se vocês quiserem ir para casa de recuperação, sempre eu dava essa letra para a rapaziada, né? A gente tem uma equipe de pessoas que a gente vai cuidar de você, vai tirar você, não vai te abandonar lá na casa de recuperação. A gente vai ser sua família, a gente vai cuidar de você. Aí sempre fala, então Eliseu foi uma dessas pessoas que aceitou, cara. Ficou um ano e 4 meses na casa de recuperação. Todo mês eu tava lá visitando ele me falava, eu falei, e aí, o que tá pegando? Como é que é? Não, assim, eu falei, ó, deixa Deus trabalhar. Não deixa o tempo, que as pessoas ficam contando os minutos e os dias pra sair logo, pra dar um ano, pra ele sair logo fora, né? Eu falei, não, deixa Deus trabalhar. Ele como uma pessoa bem entendida também, não, deixa Deus trabalhar no tempo de Deus. Aí ele ficou 1 ano e 4 meses, depois de 1 ano e 4 meses ele veio, a gente arrumou um quartinho pra ele lá dentro da Ebenezer, né? Ele ficou na Ebenezer, a gente com os irmãos arrumou uma geladeira, umas coisas lá e tal. Depois ele passou a trabalhar, já pulou para um aluguel e a casa do rapaz foi construída sobre a rocha. Aí é o seguinte, o evangelho na minha vida é esse. O evangelho chegou, cara, me tratou. Olha quem eu era, cara. O cara de onça, eu roubava as pessoas, eu fazia mal. Então o evangelho chegou e me tratou. Me tratou por quê? Para mim ficar defendendo o meu inimigo, né, do pecado? Não, cara, não tem que fazer isso não. Eu tenho que botar o pé fora, cara. Qual foi a pregação do seu pastor, do pastor que veio pregar lá no aniversário da igreja?
as explicações dele lá, ele leu umas coisas lá e explicou lá que significa pra fora. Não, aqui eu me alimentei. Aí aquilo que eu me alimentei vai me dar energia só de eu poder voltar aqui pra igreja? Não, eu me alimentei. O da relevância, né? Do Justo, a ser relevância, justo. Ele explicou algo lá a respeito disso, né? É que a relevância não é ser uma igreja cheia, né? É uma igreja cheia, mas com as pessoas que vão pra fora. Positivo que vai. Então, o que eu vou? Eu vou numa igreja, me alimento da palavra, leio em casa. Aqui dali eu ganho combustível para mim ir lá aplicar aquilo que eu aprendi aqui. Eu entendo assim, né? O amor chegou em mim. Então a engrenagem do bem não pode parar, cara. Não pode parar. Mateus, como é que você vai conseguir? Só por exemplo, que eu sei que você é correria. Como é que você vai conseguir dormir tranquilo, cara, sabendo que a cura de uma pessoa tá aqui dentro de você, cara? Não dorme. A Na verdade, tem cura, gente que dorme, né, velho? a Porque gente cura, que não a faz cura de nada. uma pessoa, cara, a cura de uma pessoa tá dentro de uma ação minha, cara. Ou uma ação que a gente fez mudou a vida de uma pessoa. Ou uma ação que outra pessoa fez mudou a minha vida. Não foi momentâneo, não. É eterna, cara. Exato. E pegando esse gancho aí, do DR, né? Falando do DR, no começo o DR pra mim era o espaço de eu botar tudo em prática daquilo que eu realmente gosto, né? E hoje eu tenho uma outra mentalidade, tenho isso também, mas principalmente de incentivar, de motivar, porque só na minha igreja, toda vez que alguém vai dar testemunho lá, só nesse último mês, na verdade, no último mês agora, a gente teve o evento Face a Face, não sei se vocês conhecem, né? Uhum. E aí teve alguns outros episódios lá, mas só nesse mês, pelo menos umas 4 a 5 pessoas deram testemunho de alguma coisa que teve do braço do DR. Aí eu fiquei, caraca, velho, eu tô no DR, assim, mas eu não tinha tanta essa percepção do quanto esse tipo de impacto ajuda, né, na vida das pessoas. Então, aí a pessoa dando testemunho aqui, não, e no DR... E o pessoal não sei da o quê. igreja, crente? Ou o pessoal de fora que foi De dentro impactado? da igreja. Entendeu? Tipo, eu tive isso lá no DR, aconteceu isso comigo e abriu minha mente pra isso. Eu ouvi a voz do Espírito Santo lá no DR. Eu vi o João Marcos que veio aqui e falou, pô, Ele no DR falou também. Aí eu, caraca, velho. A gente tem vários exemplos assim, de pessoas que foram impactadas através do projeto e foram vocacionados, enfim. Teve o João Marcos, né, que ele contou domingo passado, se eu não me engano, a Laís foi na nossa igreja, né, Laís? Pois é, o Laís que também tá na deu testemunho na Cristolândia igreja, agora, né? e ela falou no testemunho, cara, foi no DR. Aí a Kessia também falou, cara, no DR, e o Arthur também, a gente vai pra a gente vai missão, vendo- muito da hora. A gente porque fala assim, que tava na organização, a gente fica muito preocupado de trazer, né? E a galera fala muito, você não faz nada, pô, não sabe a correria que é pra fazer um evento daquele tamanho. E a gente não, como a gente tá muito preocupado em querer fazer tudo, organizar tudo, pra que todos tenham uma boa experiência, né? Porque não deixa de ser uma experiência, a gente perde um pouco desse feedback, né? De, pô, cara, isso aqui foi lá no DR. Não sei o quê. Não o DR em si, mas eu falo um projeto, né? O Jesus Transforma, enfim, outros, o Radical, enfim, outros projetos. Então, esses projetos, eles são muito importantes para mesmo vocacionar, motivar a galera, abrir um pouco a mente da galera sobre evangelismo, né? Sobre evangelizar e tal. E uma coisa, Matheus, ó, eu sempre falo, quando eu vou convidar o pessoal para ir pro... A pessoa aqui não tem aquela prática de evangelizar na rua, ele fica meio tímido. Até quando eu saio da casa de recuperação para me evangelizar, eu ficava meio naquela ali, eu ficava com vergonha de mim mesmo, tem? Aí, até um dia eu vi o pastor pregando a respeito de uma passagem lá, que se a gente se envergonhar de Jesus aqui na terra, ele também vai se envergonhar de gente. Aí eu falei, o quê? Aí eu me entreguei, eu virei sem vergonha. Eu sem vergonha, no bom sentido da palavra. Então eu passei a deixar isso de lado, não tem? Passei a... Converteu assim em vergonhismo, né? Ei, eu vou a respeito do DR, eu vou te lembrar de algo. Lá em Miracema. Foi o primeiro que você participou ou não? Não, o primeiro que eu participei, Monte do Carmo. foi Monte do Carmo. Olha só, eu encontrei gente que eu pedia bandeco pros caras quando eu ia pra São Luís do Maranhão. O que é bandeco? Bandeca A marmita. Marmita. Ah, boa. Eu passava por um bairro chamado Seis. É porque São Luís tem um dialeto próprio, tá? Ah, tá. Entendi. Quando eu ia pra São Luís, eu passava por um bairro chamado Seis, lá em Marabá. Então, esse tiozão que eu topei dentro de um boteco, entregado ao vício, ele
quando eu fui pro DR, me botaram lá com a missionária Renata, foi lá que eu conheci a Renata, né? Me botaram com a missionária Renata e a missionária Stephanie, né? Então, Stephanie que agora tá... justo, a tá gente tá lá missionária. Ela casou, a esposa dela é pastor. Então, quando a gente tava evangelizando, nós saímos nós 3 para evangelizar. Ah, do cara que tu encontrou na rua. Aí eu peguei, esse foi o de lá do Monte do já Carmo. que eu chego muito tu tava comigo naquele outro lado. Você tá no Monte do Carmo ainda. Certo. Aí, quando a gente foi passando no boteco, eu falei para as meninas, vamos atacar o boteco. Aí eu nunca tinha atacado um boteco, tá ligado? Pra evangelizar, né? Rapaz, a gente entrou naquele boteco. Cara, a gente começou... O cara, na hora que eu dei o testemunho, o cara veio e falou, eu me lembro de você. Caraca. Aí eu tava onde? Eu falei, misericórdia. Na hora que o pessoal... Depois que eu me converti, na hora que a pessoa fala, eu me lembro de tu, Falei, tu vixe, assim, tô devendo. eu já ficava com medo. Eu falei, vixe, Maria, eu roubei esse cara, eu não tenho esse pensamento. Já... Tô devendo da droga, não paguei. Peguei, não paguei. Os cara, o cidadão falou, rapaz, assim, tu parava lá, ele tinha aquelas caminhonetes de carregar o povo, porque lá no Pará tem muito, o pessoal... Pau de arara. Bota um monte de gente aqui, o pessoal paga uma taxinha, ele vai deixar lá naquela vila, naquele assentamento. Então, o cara tava perdido ao visto, me falou lá que perdeu tudo, tal. Então, o pessoal do boteco parou, deixou a sua pinga de lado, o pessoal ficou de joelho pra gente orar por eles. O pessoal que tava passando na rua não tava entendendo nada. Do nada. Passa em frente o boteco, ainda tô de joelho. Lá, bem pertinho, o boteco que a gente atacou foi aquele boteco bem pertinho da casa do Pastor Ney. A mãe do Pastor Ney, lá em Monte do Carmo, né? O pessoal passando e parando e olhando o que tá acontecendo aí dentro desse boteco, né? Mas quando a gente chega, cara, um dos lugares que eu gosto mais de andar, quando eu tô no DR, eu gosto de parar no boteco. Pra evangelizar a rapaziada. É como a gente chega, a forma de abordar, né? Chegar tacando a Bíblia na cabeça do cara, tu tem que se converter. Porque tu se conecta com os caras mais rápido, Justo né, porque velho? tem muita gente que a tática dele é evangelizar, é dizer, ó, o que tu tá fazendo aí vai te levar pro inferno. Calma, moço, a gente vai chegar lá nessa parte, mas só que, né? A gente vai chegar lá nessa parte, mas só que de uma outra forma. O que eu aprendi, cara? Ganhar o cara primeiro. Você ganha o cara primeiro, depois você evangeliza, né? Depois você evangeliza. Aí, eu queria te lembrar, é aquele rapaz que a gente tava... O cara tinha andado comigo na rua, era meu parceiro de rua aí, né? A Tu última achou vez... ele bem aí, Monte do Carmo? A última vez... Lá, bem aqui em Miracema. Miracema. A última vez que eu andei com ele na rua, a gente tava atrás daquele supermercado União, aqui na 122, né? Aí a gente tava lá só nos crack e tal. Aí quando pensou que não, a polícia chegou e... Feia. Deu uma taca de nós, aí botou eu e ele pra brigar. E eu não queria brigar com ele, né? E ele lavou a mão no pé da minha orelha, que ameaçaram de dar o choque nele. Ele tá a mão no pé da minha orelha, eu peguei e embrulhei nele, e nós estamos lá no chão. Aí, depois eu tento olhar ele grudado em mim, eu grudado nele, e aí a gente tenta olhar assim, cadê os polícias? Já foram embora. Eu falei, me solta, moça. Aí ele foi para um lado, eu fui pro outro. Aí depois, onde eu fui topar o cara, lá em Miracema, eu fui topar o cara lá em Miracema. A gente tem a foto e o vídeo aí desse. Tava eu e Ebert. O que foi que eu usei, Ebert? Evangelismo criativo, que eu aprendi. Da correntinha lá, Da né? correntinha. Bota fé. Evangelismo criativo. Ele tava com ele de pinga na mão, né? Era sentado Justo, no ele chão tava do com ele de mercado. pinga na mão, sentado, a gente foi conversar. Eu tava caracterizado, cara. Ele não me conheceu, parece que eu tive que limpar. Foi. Pra ele saber que era tu. Pra ele saber que era eu tava caracterizado. E esse negócio do evangelismo de conectar é tão assim que teve uma vez que a gente fez um impacto. Acho que o Web estava. Tu tava comigo no dia? Não sei o que. Lá na 504 Sul, teve Da um negócio. PIB? Tem um programa da PIB, foi do o On Fire e tal. tava. Aí. Eu nunca fui de bar, de essas coisas, né? Mas aí tem aquele boteco ali, não sei se ainda tem. Do lado da farmácia, Tem. pela entrada da Praça do Bosque, né? Tava lá, a gente foi abordar o pessoal e tal, não sei o quê. Aí tava eu e mais 2, eu acho. Não, tinha uma galerinha, tinha uns 5 mais ou menos. Eu e mais uns 5. E aí eu falando pros caras lá, e os caras nem tinham, velho. Tava nem ouvindo. Aí eu peguei a pinga e bebi, pô. E do nada, assim, os caras bebendo, o cara me ofereceu. Ei, tu quer? Tipo, eles estavam nem aí pra mim, eu tava falando... Pra eles era um passarinho que tava cantando. Aí ele falou, tu quer? Eu falei, me dá isso aqui. Aí eu comecei a dar o exemplo e tal, não sei o quê. Aí eu usei, tipo, isso aqui, ó. Blum, blum, blum. A pedra 90 zona bruta, menino. Aí o cara, tipo... Vai, Dudu, ele bebeu. Moço, a partir desse momento, e depois eu perguntei pros meninos, todos eles pararam pra me ouvir. Porque, tipo, eu usei, não foi só pra beber, tá ligado? Eu usei, no que eu tava falando ali, eu botei a pinga na minha mensagem, na minha história ali. Moço, a partir do momento que eu bebi aquele negócio, eles pararam pra me ouvir.
Tipo assim, pega, será que ele é um dos nossos, um dos meus, tá ligado? Ele é dos nossos e tal. E Confundiu o povo. Exato. Tipo assim, eu tava falando e nada, ele bebeu. Ah, agora eu vou ouvir ele. Tipo assim, não, agora ele tá gabaritado pra eu ouvir ele, tá ligado? Esse negócio de conectar no evangelismo é muito. A melhor parte, a principal parte tirando o apelo, né? A parte do apelo. É o que a gente precisa focar mais, a estratégia de saber conectar com a pessoa. Entendeu? São várias formas e a gente tem que ter esse feelingzinho ali de saber conhecer o gramado. A gente usou bola, cara, mata Roma. Não foi aqui, porque Mata todo Roma. o DR... Ah, foi mesmo, tu tava lá e jogou lá. O DR, ele tem o desafio. A gente pega o time da cidade e o time do DR. coisa. Mas só que esse foi separado. A gente foi só pra bater uma bola Foi, lá a com a gente foi rapaziada. no último dia, Teve né? o quê? Teve o quê? Foi 2 decisões, Foi. né? No último Teve dia. 2 Tu tava no decisões, dia? cara. A gente usou a Tava bola onde como eu tava estratégia. machucado. Ah. A gente usou a No bola. sábado à tarde. Tu tava lá com a... Eu só não joguei, fiquei com raiva. Eu tava com o pé machucado no dia. Ô, gente, mas é história demais, né? Nossa, deixar tem história. Não, eu até queria pro- ficar aqui a noite toda ouvindo essa história. alta Ah, muito história. bom, cara. E as histórias de vocês, muito boas. Nossa, eu achei muito interessante. Eu aprendi aqui muita coisa que eu não sabia. Principalmente do dialeto de São Luís. Nossa, Eu vou ter que reassistir pra poder pesquisar as palavras que eu não entendi e não perguntei, que eu fiquei com vergonha na hora. O que é Jussara? Jussara. Fala aí. É a mesma coisa que açaí, mas só que se você chegar lá em açaí, pedir açaí lá em São Luís, você não vai achar. Eu achei isso engraçado quando eu fui lá. É Jussara. É Jussara, pô, você Então, bebe açaí é Jussara. Jussara lá. Se falar açaí, os caras hoje já sabem, né? Mas antigamente, Aqui o pessoal bota açúcar, bota... Aqueles açúcar, comem sorvete. jabacá. Lá a gente come só com farinha. Igual Pará. Com mesma trem coisa. e farinha. Ou então aquela Camarão. farinha. Camarão? Tipo É, camarão. ela É bom, parece né, camarão. um isopor, a tapioca. Ah, sim, é. Ó, tu sabe o que é cruzeta? Não. Sabe o que é cruzeta? Cruzeta, Ah. sei. Sabe o que é galudo? Galo, eu sei que tava falando o que é. Cruzeta é cabide. Cruzeta. Cabide. Bandeco é marmita. Eu cheguei aqui falando bandeco. Sabe o que é galeto? Frango. Frango assado. São tudo coisas do São Luís. Então, aí é que tá. Interessante. Como é que eu posso evangelizar? Se eu chegar em São Luís, todo mundo vai saber que eu sou São Luís. E tem um jeito de falar, na verdade. Eu já perdi um pouco, a gente já perdeu muito, na verdade. Mas se a gente passar uma semana com o Candy lá, a gente pega a volta. Porque esse dia eu falei com minha irmã 1h40 no celular. Terminei, eu tava falando igual ela. Cantando. A gente fala que Porto de São Luís fala cantando. Então, quando eu sei as palavras que eles usam, o contexto daquele lugar, eu consigo me conectar muito fácil. Então, precisa ter um estudo de campo, né? A gente faz isso no DR, né? Estudo de campo, de saber quais assuntos a gente pode tocar, o que é natural daqui e tal. Pelo menos Mateus, eu faço isso. Hoje tá... O pessoal fala esse negócio de pai. A todo lugar o pessoal fala, mas saúde de São Luís. Ó, Pai. Chamar os outros de pai. Pai? Chamar os outros Vai de não, pai. pai. Ei, não sei o que, pai. Ei, pai, não sei o que, Fala, pai. É saúde de São Luís. O pai Sei, tá eu não on. usava muito isso, não. Usava Sabe? senhor. Ah, não, sou, tô ligado. Moço, de sou 10 palavras, um é senhor e outro é doido. É o único lugar, não tem, lá é único, lá não tem outro lugar que eu vejo 10 pessoal. palavras, um é senhor e outro é doido e o outro é menino. Menino não. Lá- O povo usava na novela menino, mas quase ninguém Lá falava. no Pará o sou é pai d'égua. Ele chama, fulano de tal é pai d'égua. Ai, Diego. Brasil, né? Brasil. Eu tô vendo. A pessoa não parar de chamar de pai Bora. d'égua, tá dizendo que você é uma pessoa retada, uma pessoa... Ah, não, eu... Entendi. Ponta firme, né? O bom do pensei que era Tocantins é coisa que não mais tem negativa e essas tal. coisas, todo mundo se entende aqui, não tem essas gírias. misturado É a mistura demais. de todo mundo. Fechamos. Infelizmente, a gente queria ouvir mais história. Mas foi massa demais. Foi legal. E eu gostaria de deixar aí, eu não sei se alguém que estiver nos assistindo aí, que quiser Ó, fala saber... pra cá. Que quiser saber a respeito de casa de recuperação, que quer levar uma igreja para fazer um trabalho, uma pregação, quer saber como é que funciona uma casa de recuperação, quer saber como é que funciona uma internação, tem uma pessoa para internar, não conhece casa de recuperação, né? Eu posso estar deixando o meu contato aí para vocês colocarem na descrição, né? Pode falar aí, Sim. fala teu Instagram ou qualquer contato que você quiser deixar. É deixar o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 984-10-4279. Falar com o Alessandro, né? John McLeod é o meu nome artístico.
John McLaren, meu John nome McLaren, artístico. Então Essa a gente é tá nova. com duas casas de recuperação aí. Com vagas disponíveis. Com vaga disponível aí pra gente tá internando aí, né? Até hoje tu faz trabalho lá e tudo. Até hoje eu faço trabalho, né? Na clínica. A clínica é concursória. A clínica já é mais é pra igreja, pra evangelizar, né? Agora, as duas outras casas são casas de recuperação, precisam de ajuda. Cada pessoa que a gente leva lá diferente é uma ajuda. Doação, né? Que é justo, que a pessoa recebe ali. A gente leva, por exemplo, moço, eu tiro do meu bolso 1 quilo de ossadinha e levo lá, já é alguma coisa. Muitas das vezes a gente, não, só quero levar uma quantidade grande. De Moça, muito, né? a Bíblia está aí para nos ensinar. Qual foi a maior oferta? Só aquelas moedinhas que Foi de dado de né? coração. Justo, foi dado de coração. Não tem aquela. A gente chega lá só com aquela coisinha, o pastor não vai olhar, não, é bênção. Tudo que é bênção, é bênção. A gente não vai desfazer, né? Deus, ele trabalha no pouco, ele trabalha no muito, ele trabalha, né? Então, se algum dia vocês quiserem conhecer como é que funciona uma casa de recuperação, quiser internar uma pessoa no 0800, minha familiar não tem dinheiro, nos procure, que a gente tá aí para ajudar, beleza? Isso Show. aí. Deixa tua rede social aí também, Matheus. Matheus Sagassi, S-A-G-A-C-I. Matheus Sagassi. Sagassi. É. De sagaz, de sagacidade, de ser ousado, de ser melindroso, no bom sentido da palavra. Justo. Criativo, né? Matheus Sei. Sagassi. Na verdade, é porque eu já tô pensando no domínio, né? Tipo, www. Você é não ter, visionário? porque meu nome é muito comum, Matheus, então, entendeu? Teria que ter algum diferencial, alguma coisa de diferenciado. Então, Matheus Sagassi. Antes era Sababa. Que Sababa eu acho que eu lembro desse arroba. O Sababa é uma palavra em hebraico que é tipo cool, em inglês, é tipo legal, Legal. ok, entendeu? Em hebraico. É uma gíria hebraica. Mas aí eu achei Sagassi mais com o meu perfil. Então, Matheus Sagassi, se você quiser saber sobre evangelismo, principalmente criativo, pode nos procurar aí. E 2025 a gente vai estar um projeto pessoal mesmo. Quem quiser vir comigo, é bem-vindo de participar da construção e da execução do projeto. Beleza? Tu falou e sabe o que eu me lembrei? Dessa mudança de nome aí, entende? Da estratégia do nome. Eu me lembrei de Mohamed, lá na praia da John Raposa, McLaren. São Luís. Ah! Mohamed. Eu tenho aquelas fotos, vídeo de... Eu tenho os vídeos também no Me shopping. falando? Como que é que falava? Era Hamlet. E, pô, eu procurei esses dias, não tenho não, velho. Eu tenho, acho que eu tenho no celular. Na nuvem ainda. Na nuvem. Eu tenho as imagens aéreas também, do drone também, se vocês quiserem. Não, eu vou pegar mando aí depois pra quando eu vocês. cheguei, passar um link pra vocês compartilhar. Aquele rolê foi doido. Pessoal, é isso aí. Aproveitem para poder seguir a Somos de Bato no Instagram. Acompanhar aí os próximos projetos. O projeto do Matheus está chegando. Pessoal, foi bom demais ter vocês aqui. Muito obrigada pelo tempo Nada. de vocês. Sigam também as redes sociais que eles passaram para vocês. Acompanhem o trabalho dessa galera que é muito massa. E lembrando vocês que estão abertas as vagas para o Conjubato 2025. Então já aproveita para fazer sua inscrição. O lote 0 tem apenas 200 inscrições disponíveis. Então acabou essas inscrições, encerra o lote 0. E é um valor promocional, tá? Esse valor é só pro lote 0, os próximos já vai aumentando gradativamente. Você não pode ficar de fora do Congresso da Juventude Batista do Tocantins. Vai ser o máximo, a cada ano a gente tá superando e Deus tá fazendo maravilhas, tem operado em muitas vidas. Você vai amar. Finalizei pra gente, Ebert. Arrasou. Cara, foi muito bom. Tamo junto sempre, Papo Jovem na Veia. Se inscreve no canal, compartilha e até o próximo episódio. Peraí, que eu esqueci de uma coisa. Gente, segue o Projeto Missionário Desafio Radical no Instagram. Façam parte também. Aqui no Tocantins é um projeto muito forte. Todo ano no mês de julho. Aí. Abre a câmera aí, Guilherme. Aí, ó. Desafio Radical TO.TO. Desafio Radical.TO. É o arroba do projeto no Instagram, façam parte. Em julho, acontece todos os anos em julho, tá? Então lá vocês vão poder viver aqui na prática o que o pessoal disse e aprender mais sobre evangelismo. Então é isso aí, até o próximo episódio. Obrigada pela audiência de vocês. Vai não, falou. E Sérgio Bato. Ai.